Bom, vamos lá. Vamos começando, né? Psicólogo Marcelo Parazzi, psicólogo cognitivista, né? Mais uma vez aqui com vocês, discutindo temas que podem ser pertinentes para esse momento, mas não só para esse momento, né? Temas que podem ser pertinentes para a nossa vida, né? Para a vida da gente, tá bom? Então, o tema de hoje é assertividade, não é isso? Vamos começar a entender um pouquinho então o que é assertividade, tá? Assertividade é uma forma de comunicação, tá? É uma maneira de eu me comunicar com as outras pessoas, né? É uma maneira de eu me comunicar no meu meio, tá? Para psicologia, né, e em terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito o tema habilidades sociais, tá? Então, esta forma de comunicação, denominada, né, chamada pela gente de assertividade, ela entra como uma das matérias, né, uma das psicoeducações nesse contexto das habilidades sociais, tá, gente? Então, importante eu dizer para vocês que assim a terapia cognitivo-comportamental ela é uma terapia muito bacana por diversos aspectos, né? E dentre esses aspectos, a terapia cognitiva ela é muito interessante porque em alguns momentos a gente faz algumas sessões que a gente denomina de sessões de psicoeducação, tá? Então, o que são sessões de psicoeducação? São sessões, são aulas, né, como se fossem aulas entre o seu psicólogo e o seu paciente para instruir o paciente sobre um determinado tema. Então, quando a gente vai abordar a questão da assertividade com o paciente, a gente geralmente começa por uma psicoeducação, porque primeiro a gente precisa ensinar aquela pessoa didaticamente sobre o que quer dizer aquele tema. E assim, quando a gente for trabalhando algumas outras estratégias dentro da assertividade, a pessoa que já foi psicoeducada no tema, ela vai ter muito mais habilidade, muito mais probabilidade de fazer uma evolução bacana, né? Uma evolução interessante no caso aqui, nesse processo de comunicação, né, que é o processo de comunicação assertiva, tá bom? Bom, deixa eu falar um pouquinho mais para vocês, né, o que é uma habilidade social, tá? Uma habilidade social, basicamente, é um conjunto de respostas que a gente pode desenvolver através da aprendizagem, né? Então, existem indivíduos que ao longo das suas vidas, né, e ao longo de tudo aquilo que eles vão recebendo, como as influências que eles vão recebendo no seu desenvolvimento, que acabam crescendo, que acabam sendo desde a infância mais habilidosos socialmente e outros menos, né? Naturalmente. Ou mais habilidosos na arte, né? Na possibilidade de comunicação, né? E menos habilidoso, por exemplo, em outra habilidade social que a gente chama de resolução de problemas, habilidades para resolver problemas, né? E aí esse indivíduo ele vai precisar, né, desenvolver essa área, ele vai precisar desenvolver um pouquinho mais de habilidade social, justamente ali onde encontra o seu déficit, onde encontra a sua dificuldade, tá bom? Então é bem interessante isso, né, gente? Porque assim, aquilo que a gente traz da infância como habilidade, legal, que bom, já temos, né? Aquilo que a gente não traz, através da psicoterapia, né, através da terapia em terapia cognitivo-comportamental, a gente pode desenvolver,
né, a gente consegue desenvolver. Tá? Então, habilidades sociais são habilidades que podem ser desenvolvidas pelo indivíduo em conjunto com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, né, com o seu psicoterapeuta. Tá bom? Bom, aí entrando um pouquinho mais no tema, né, de fato, assertividade, eu quero passar aqui para vocês que assim, a gente percebe na terapia que há muita confusão relacionada, né, muita confusão relativa ao tema da assertividade, tá? Muitas pessoas confundem assertividade com acertar, tá bom? Então, gente, eu já quero começar esclarecendo para vocês que assertividade não se trata de acerto, tá? Até porque nós seres humanos, nós temos na interação, não é mesmo, com as pessoas, a gente vai sempre acertar e sempre errar, tá? Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós somos seres de N potencialidades, né, com N possibilidades de vida, de ser, de se desenvolver, nós somos e nós sempre seremos, em algumas áreas, indivíduos limitados, né? Com limitações, com déficits, com dificuldades. E por sermos assim, a gente erra, tá? Então não se trata de acertar ou de errar, tá bom? Pô, Marcelo, mas então o que é assertividade? Da onde que vem essa palavra? Assertividade, gente, vem de acero, que significa afirmar, tá? E ao mesmo tempo a gente pode dizer assim, significa além de afirmar, significa se firmar, tá? Então, assertividade vem daí. Vamos entender um pouquinho mais, né? Vamos compreender um pouquinho mais sobre isso aí. Então veja só, assertividade é uma das matérias, né, uma das possibilidades que a gente tem para se desenvolver dentro do rol, né, dentro do repertório de habilidades sociais que a gente tem para trabalhar com as pessoas que estão com a gente, né, com os pacientes, tá? E a assertividade, então, pode também ser entendida como uma comunicação eficiente, né, gente? E é isso mesmo. Existem pessoas aí na sociedade que naturalmente têm dificuldade de se comunicar e, portanto, têm dificuldade de ter uma comunicação eficiente, né? E através do trabalho, do tratamento, da psicoeducação em assertividade, a gente vai auxiliando o indivíduo, a pessoa, a ter cada vez mais eficiência na comunicação interpessoal. O que é comunicação interpessoal? Comunicação entre as pessoas, né? Entre mim e o outro, tá? E aí, gente, uma coisa que eu queria falar para vocês também, né, agora, nesse momento, é que assim, a gente tem algumas formas de comunicação. Então, eu já trouxe uma aqui para vocês que eu vou explicar melhor ao longo da live, que é a assertividade. E depois nós temos outras duas, pelo menos, tá? Então, vejam só, um tipo de comunicação, ou às vezes até mesmo ausência de comunicação, é a postura passiva do indivíduo, tá? Que pode se comunicar dizendo sim para algo que não quer dizer sim, por exemplo, né? E o outro tipo de comunicação é a comunicação agressiva, não é? Que é um indivíduo que pode proferir um xingamento, né? Quando na verdade gostaria de se equilibrar mais, de se manter equilibrado e de apenas dizer um não, porque ele entende que naquele momento ele precisa dizer um não, tá? E se a gente pensar em termos de extremos, tá, gente? Sabe quando a gente fala 8 ou 80 extremos, pessoas que funcionam a partir dos extremos? O 8 estaria na passividade, eu me comunico de menos, eu me expresso de menos, eu expresso o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou desejando de menos, ou eu não expresso, né? E do outro lado, a agressividade, eu me expresso demais, mas eu me expresso muitas vezes sem levar o outro em consideração, passando por cima do outro, né? Agredindo
mesmo que seja verbalmente, né? É também uma forma importante de agressão o outro. E é justamente no meio, né? Então não de uma forma polarizada, nem 8 nem 80, que entra a assertividade como uma forma eficaz de comunicação, como uma forma de tornar o indivíduo mais habilidoso socialmente, né? Realizando uma comunicação equilibrada, tá? Então, assertividade é o equilíbrio dessa balança aí comunicativa, de relacionamento interpessoal, de relacionamento entre mim e o outro, ou entre mim e as outras pessoas, tá bom, gente? Bom, então, legal. Dito tudo isso, vamos ver um pouquinho mais aqui sobre essas possibilidades de comunicação, não é mesmo? E esses exemplos, tá? Então, eu separei aqui para vocês alguns exemplos, né, de passividade, tá? Alguns exemplos de agressividade. Então, primeiro eu vou trazer para vocês as comunicações polarizadas. O 8, o passivo, né, que se comunica de menos ou se comunica muito mal com as pessoas. O 80, né, o agressivo, né, que se comunica demais, mas atropelando tudo, atropelando os outros, né, atropelando aí as relações interpessoais. E por fim, eu vou trazer mais exemplos, né, maior conteúdo de exemplos do que é ser assertivo, do que é se comunicar em equilíbrio, do que é se comunicar com eficiência, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui que eu destaquei, até para eu não me perder, algumas coisas que eu gosto sempre de trabalhar também com os pacientes, tá bom? Exemplos de passividade, gente, olha lá. Não acha certo o que deseja ou expor os seus sentimentos. É isso mesmo. As pessoas passivas, elas se constrangem em se posicionar, né? Elas se constrangem em expor os seus sentimentos justamente porque elas não acham certo. Tá? Elas acham que vão incomodar as outras pessoas, vão atrapalhar as outras pessoas. Tudo bem as outras pessoas dizerem, porque se incomodar ela, incomoda muito pouco e tudo bem, ela lida com isso, não tem problema nenhum, mas ela não pode fazer isso, tá? É um erro, tá? É um erro do indivíduo passivo. Outro exemplo aqui que eu destaquei. Sente-se pouco à vontade quando olha os outros nos olhos e vice-versa, quando é olhado no olho, né? Sabe aquelas pessoas que vocês conversam, que vocês contactam, que muitas vezes ficam olhando, não é olhando um pouco, tá, gente? Olhar um pouquinho para baixo, olhar um pouquinho para o lado, para cima é normal, né? A gente tem que tomar cuidado aí também com os psicologismos, né? Mas aquelas pessoas que a gente percebe, que a gente nota que numa conversa um pouquinho mais prolongada, sempre fogem, né, de nos encarar, de nos olhar nos olhos, tem uma postura mais cabisbaixa, né, cabeça baixa. Então, geralmente as pessoas passivas, né, pessoas que têm baixa autoestima, acabam sendo assim, tá? A Carol tá colocando o entendi ali para mim, né? Que bom, Carol, que bom que você tá acompanhando aí, que você tá com a gente. Aliás, que bom que todo mundo tá com a gente. E eu fico feliz de estar conseguindo me fazer claro aqui, viu? Muito obrigado aí, gente. Então, outro exemplo de comunicação passiva que eu destaquei aqui para trazer para vocês, olha que interessante, por querer agradar a todos, o indivíduo passivo acaba sendo, deixa eu tomar uma aguinha aqui, injusto consigo mesmo. Tempo seco, né, gente? Se eu não molhar a garganta, daqui a pouco eu começo a falhar. Então quer agradar a todos, né? E é injusto consigo mesmo. Agora tem um detalhe aí, viu, gente? O indivíduo passivo acha que consegue agradar a todos. Por quê? Façam essa pergunta aí para vocês. Será que é possível alguém na face da Terra conseguir de fato agradar a todos? Né? Digo para vocês que sendo passivos, sendo agressivos, sendo assertivos,
a gente não consegue agradar a todos. Então, se você está perseguindo agradar ou agradar a todos, deixe de perseguir. Se agrade e procure ser uma boa pessoa e procure usar tudo aquilo que a gente vai aprender aqui sobre assertividade, tá bom? Um outro exemplo que eu destaquei aqui, gente, olha, foge das questões que envolvem confronto com outras pessoas. Geralmente o passivo, né, ele tem muita dificuldade de confrontar outras pessoas, ele fica ensaiando o que ele vai dizer, imaginando o que será que o outro vai dizer, como é que será que o outro vai retornar, né, aquela colocação dele para ele, fica com medo e muitas vezes ele emite um comportamento que a gente chama de comportamento de esquiva, comportamento de fuga. Às vezes ele não chega nem a dizer aquilo que ele ficou ensaiando para dizer para aquele indivíduo. E aí o que acontece? O relacionamento perde, né? E sobretudo o indivíduo passivo fica com todo o ônus, tá bom? Então, eu queria dizer isso para vocês agora, antes de entrar aqui nos exemplos de agressividade, tá? Os indivíduos passivos são aqueles indivíduos que eles acabam gerando pouco ônus para os outros. Sabe aquelas pessoas que às vezes a gente ouve outras pessoas dizerem por aí, ah, coitadinho do fulano, tadinha da cicrana, ele não tem boca para nada, ela não tem boca para nada, é tão boazinha, não é? São aqueles indivíduos que a gente tem mais facilidade de gostar, né? Ou que alguns de nós têm mais facilidade de gostar, né? Mas muitas vezes acaba se gostando justamente porque aquele indivíduo não se posiciona e não se presentifica com toda a sua verdade, com tudo aquilo que ele precisa ser, que ele precisa expressar para ser no mundo, tá? Então, muitas vezes aquele indivíduo bonzinho, que a gente gosta tanto, sofre. E às vezes a gente até colabora com o sofrimento dele indiretamente, muitas vezes não por querer, porque a gente até aproveita um pouquinho, né? Ou pode aproveitar um pouquinho da bondade, né? Daquele indivíduo, né? Que não consegue se posicionar. Então, gente, queria destacar isso para vocês. Quando a gente for muito passivo, a gente vai gerar muito ônus para a gente, tá? A relação sempre perde também, do meu ponto de vista, mas grande parte do ônus fica para o indivíduo passivo, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora, destaquei aqui para vocês alguns exemplos de agressividade, para depois a gente entrar na assertividade, no equilíbrio, tá bom? Então vamos dar uma olhada lá, ó. O agressivo, ele só aceita o seu ponto de vista e muitas vezes ele perde o respeito pelos outros, justamente por apenas aceitar, ou na maioria das vezes aceitar, o seu próprio ponto de vista, tá? As pessoas agressivas, elas muitas vezes passam como um rolo compressor por cima das outras pessoas, né? Isso não é legal, né? Para o relacionamento. As pessoas agressivas, gente, perdem a calma com facilidade diante de situações embaraçosas. Então tem uma situação meio embaraçosa ali que o outro colocou o seu ponto de vista e que muitas vezes o ponto de vista do outro diverge do seu ponto de vista, né? Geralmente essas pessoas agressivas perdem a calma, tá? Perdem a calma. E isso não é bom para o relacionamento também. Passa a agredir ou apontar o dedo para os outros. O agressivo faz muito isso, né? Ele começa a perder a linha, ele começa a perder a calma, ele começa a destilar agressões, né? A sua agressividade e apontando o dedo para os outros, encontrando culpados, né? E muitas vezes assim ele se defende de olhar para dentro, de olhar para si e observar e se conscientizar da responsabilidade da parte que lhe cabe, tá? Eu vi aqui que já entrou uma pergunta do coach Bort, tá, Bort? Eu vou caminhar mais um pouquinho, depois eu retorno na tua pergunta e eu vou ter o prazer de responder. Muito obrigado por ela, inclusive, viu?
Então, vamos ver aqui mais um último exemplo que eu destaquei para vocês. Perde a paciência e não aceita as diferenças. O agressivo tem muita dificuldade de aceitar essa riqueza social, né, gente, que são as diferenças, né? Então ele vê o diferente como uma pedra no sapato dele, uma pedra no caminho dele, ele vê o diferente como um espinho, como um dificultador para que ele alcance, né, as metas, as estratégias, né, e os desejos dele, tá? Então, por isso, muitas vezes ele não aceita as diferenças, né? E ele nega, né, essa riqueza que é a pluralidade, né? Essa riqueza que é ou que são as diferenças, não é isso? Bom, qual é o grande problema das pessoas agressivas? Como eu disse, né? Da pessoa passiva. A pessoa agressiva, ela gera ônus para si também, porque pensa, né? Uma pessoa funcionar nesse estado agressivo, o quanto que ela acaba gerando para ela de estresse, não é mesmo? Mas a grande característica do indivíduo agressivo é que ela gera muito ônus para o outro, ela gera muito ônus para os outros, tá? Então, enquanto o passivo gera muito ônus para si, o agressivo gera muito ônus para o outro, tá? Esses são os maiores destaques que eu faço para vocês. Lembrando que também são gerados ônus para si, tá? Porque é claro, né, ou para si não, desculpa, também são gerados ônus para as relações em ambos os casos. Só que o agressivo acaba gerando mais ônus porque justamente ataca mais, agride mais, afasta mais as pessoas de si, tá bom? Bom, tem algumas perguntas entrando aí, gente. Eu vou voltando depois e vou respondendo, tá bom? Para eu não perder aqui a linha do que eu queria passar para vocês, tá? Vou deixar mais para o finalzinho, dentro de 1 hora. Eu pretendo fazer essa live de hoje em até 1 hora, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho agora de assertividade. Olha, gente, fiquem atentos, porque eu trago aqui vários exemplos que vocês podem agregar para a vida de vocês, tá? Para que vocês vão praticando, né, desenvolvendo a habilidade social de vocês e se tornando, né, na vida de vocês, no dia a dia de vocês, no relacionamento interpessoal de vocês, né, entre vocês e as outras pessoas, cada vez mais habilidosos socialmente a partir dessa ferramenta de comunicação que é a assertividade, tá bom? Às vezes eu repito algumas coisas aqui na live, gente, porque tem gente que entra um pouquinho depois, tá? E eu dou uma reforçadinha até para ajudar as pessoas que entraram um pouquinho depois. Exemplos de assertividade, gente, atenção, atenção. Mantenha a calma diante de situações embaraçosas. Então, diante de uma situação embaraçosa, geralmente o assertivo sabe distinguir, né, entre o que é dele e o que é do outro, né? E quando a gente faz essa distinção e esse xingamento é só o que ele acha de mim, mas eu não me reconheço, né? A partir desse xingamento, né? O indivíduo consegue manter a sua calma para se posicionar diante de uma situação embaraçosa, né? Seja para se posicionar ou seja para entender que com aquele indivíduo naquele momento, com aquela exaltação naquele momento, não há conversa ou diálogo naquele momento. Então é o momento de eu pôr limite, de eu dizer não e dizer que naquele momento, né, daquela forma eu não aceito conversar, e que nós teremos que escolher um outro momento em que haverá respeito, né, entre as pessoas e entre os indivíduos, tá? Um outro exemplo de pessoa assertiva, gente. Confronta alguém sobre determinado problema que precisa ser resolvido
sem constrangimento. Então lembra que eu falei lá do passivo que foge, que se esquiva do confronto? O assertivo não. O assertivo ele vai para o confronto, né? Mas não entenda o confronto como uma postura agressiva, tá? Ele vai para um confronto, olhando a pessoas nos olhos. Uma coisa que eu gosto de dizer muito para os meus pacientes, para as pessoas que acompanham, é assim: assertividade, eu vou fazer um resuminho aqui da assertividade agora para vocês dentro desse exemplo. Assertividade é olhar alguém nos olhos, dizer o que eu preciso dizer, né? Colocar o que eu preciso dizer, né? Falar sobre os meus pensamentos, sobre os meus valores, sobre os meus sentimentos, sobre o que eu penso daquilo, né? Que eu preciso enunciar, sem constrangimento. Portanto, me posicionando, depois me colocando a ouvir o outro, né? E defendendo o meu espaço vital, defendendo os meus valores, né? Defendendo o que eu penso, né? Defendendo algo que eu entendo que precisa ser enfrentado e precisa ser resolvido, mesmo que seja um problema, né? que aconteceu ali entre mim e um outro indivíduo, tá bom? Vamos para outro exemplo então de assertividade, gente, que eu destaquei aqui para a gente. Permanece calmo e confiante mesmo quando se confronta com sarcasmos ou críticas, né? Então aquilo que eu disse até para vocês lá anteriormente, né? Se o indivíduo está sendo sarcástico com a gente, né? Está fazendo críticas que às vezes a gente até entende que não são construtivas, são mais críticas de ataque mesmo, né? Críticas para dar uma desestabilizada ali no diálogo, ali naquele encontro. O indivíduo que consegue distinguir aquilo que é dele, aquilo que é do outro, que tem uma consciência interessante sobre si, sobre os seus valores, sobre o que de fato fez, sobre o que de fato não fez, consegue permanecer calmo para se posicionar diante de acusações, né, ou diante dessas pegadinhas, desses dificultadores que são colocados muitas vezes pela outra pessoa, pelo outro indivíduo. Vamos ver aqui outro exemplo. Procura resolver os problemas diretamente sem julgar ou culpar os outros e nem a si mesmo, né? Porque muitas vezes a gente começa a se culpar, a gente começa a carregar uma grande culpa e às vezes nem é culpa da gente, aí a gente acaba já indo falar com o outro naquele tom de autoculpa, né? De pedido de desculpas, e às vezes aquilo não é bom para a relação porque na verdade o outro fez algo que nos afetou, que não é legal, que não é interessante para a relação, né? E nesse momento não cabe culpa, nesse momento cabe um enfrentamento, um olho no olho, um colocar, eu me senti chateado com este seu comportamento, né? Então sempre que a gente puder também, é tentar não ofender a moral, a personalidade da outra pessoa, e sim criticar o comportamento da pessoa, criticar o comportamento do indivíduo. Olha, eu me senti ofendido com isso que você fez por conta disso, porque eu entendo assim, né? E aí a gente vai desenvolvendo um diálogo, tentando desenvolver um diálogo assertivo com outro indivíduo, tá? Bom, vamos ver outro exemplo aqui de assertividade. Eu trouxe um monte de exemplos de assertividade para a gente ver, para vocês irem se perguntando, pô, tô sendo assertivo, tô sendo passivo, tô sendo agressivo, tá? Como é que eu consigo ser mais assertivo? É através desses exemplos e, gente, através da prática, através do amadurecimento. Se tiver muito difícil e vocês não conseguirem, dá para pedir ajuda para um psicólogo, né? E assim a gente vai praticando, a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprimorando. Eu tenho comigo, gente, que nós, né, pessoas, desde que a gente queira aprender, desde que a gente queira de fato se desenvolver, eu tenho para comigo que a gente pode se desenvolver até o último dia da vida da gente, né? Então, vamos com calma, vamos um passo de cada vez, vamos aos poucos, vamos no ensaio de erros e acertos, que é mais ou menos como que é a vida da gente, vamos aprimorando para a gente ir se tornando cada vez mais habilidosos socialmente, mais assertivos, né? Promovendo mais essa arte da comunicação, tá?
Vamos ver aqui, ó. Sente-se à vontade quando olha os outros nos olhos e vice-versa. Então, se você não se sente à vontade quando olha as pessoas nos olhos, pratique isso, tá? Pratique isso. Com as pessoas que é um pouco menos difícil olhar nos olhos, pratique com essas pessoas. E depois você vai, à medida em que você percebe que vai conseguindo melhorar nesse exercício, você vai passando a tentar estabelecer diálogos e olhar nos olhos as outras pessoas que você julga hoje serem mais difíceis para você, tá? Veja que o comportamento, né, a comunicação assertiva é um rol, né, um repertório de vários comportamentos, né? Que posturas comportamentais, né? E claro, a postura na fala, né? Na fala equilibrada, tá bom? Outro exemplo aqui, gente, acha certo o que deseja ou expor os seus sentimentos. Então, é importante que a gente valide, é importante que vocês validem, tá? O que vocês pensam, o que vocês sentem, tá? E, sobretudo, por mais que vocês possam estar errados, a gente erra, mas que vocês validem e achem certo colocar, se expressar, expor os seus sentimentos, tá bom? Se o outro conseguir te convencer, né? E a gente precisa estar aberto às críticas construtivas. Se o outro conseguir te convencer que você está errado, tá? Que você pode identificar um erro e melhorar, aceitando isso, puxa, maravilha, parabéns para você, conseguiu fazer um movimento super interessante. E vamos em frente, tá? E vamos em frente, como dizia antigamente, que atrás vem gente, né? Bom, outro exemplo, gente. Sabe que é mais importante ser justo consigo mesmo do que querer agradar a todos. Veja, eu já disse isso anteriormente, né? Gente, a gente não consegue agradar a todos, tá? Então, em primeiro lugar, a gente precisa ser justos conosco mesmo, né? E aí a gente pode tentar ser uma pessoa boa. Ser uma pessoa boa para os demais, para as demais pessoas, para si e para as demais pessoas, não significa dizer amém e sim para tudo e para todos, tá? Porque daí você cai no risco, você incorre no risco de querer agradar a todos e você não vai conseguir. Você vai ser julgado também, tá? Se tentar querer agradar a todos e querer evitar julgamento, não vai evitar, você vai ser julgado. O problema é que além de ser julgado, né? Você vai ficar engolindo um monte de sapo porque o passivo é aquilo que eu disse antes, traz muito ônus para si, traz muito ônus para sua vida, tá? Então, vamos ser justos conosco mesmo, vamos entender que é super importante a gente ser justos com a gente em primeiro lugar, depois tentar ser uma pessoa boa, que vai dizer sim e que vai dizer não, tá? Que vai colocar um compromisso e que vai manter esse compromisso, né? Que vai acertar e que vai lutar para ser reconhecido dentro desse acerto e que vai errar e que quando perceber ou for convencido pelo outro que errou, vai pedir desculpas e vai recuar, porque não há nada que precisa ser definitivo na vida da gente. A gente volta atrás. Puxa vida, olha, né? Fui assertivo aqui com você, mas errei, né? Então me desculpa. Então você continua na postura assertiva, olha nos olhos. Então você me desculpa, tá? Agora eu compreendo um pouco melhor o que você me disse, tá? Você me desculpa? Você pode me desculpar? Oh, muito obrigado, então. Vamos em frente. Aliás, viu, gente? Dentro do repertório de habilidades sociais da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental, elogios, dar e receber elogios e críticas também fazem parte do nosso repertório, do nosso rol de habilidades sociais. Quanto mais a gente elogiar e criticar as pessoas que estão à nossa volta, né, dar e receber feedbacks, né, de uma maneira tranquila, de uma maneira boa, mais habilidosos socialmente nós estaremos sendo, tá bom? Isso é muito importante.
Vamos ver o que mais que eu separei de exemplos aqui para vocês. Tem mais alguns. Fala o que quer e não espera que as pessoas adivinhem. Olha só, os indivíduos passivos, eles, através de expressões, de batidas de porta, de batida de panela, de etc e tal, quer que as outras pessoas adivinhem, né? O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, e as outras pessoas não vão adivinhar. Que às vezes, quando as outras pessoas não adivinham, a gente se frustra e a gente fica ainda mais chateado com a outra pessoa, porque a gente acha que a outra pessoa tem que adivinhar, e ela não tem que adivinhar, ela não é adivinho. Vê lá, procura nas coisas dela se ela tem uma bola de cristal. Eu acredito que vocês não vão achar. Se vocês acharem, vocês falam comigo que a gente vai entender melhor essa história aí, né? Mas eu acredito que vocês não vão achar uma bola de cristal lá nas coisas dessa pessoa. Então não queira que ela adivinhe o que você está pensando, o que você está sentindo. Se expressa, se coloca, se exponha, tá? De uma maneira tranquila, né? E chama para o diálogo, e chama para a resolução do problema. Beleza, gente? Vamos mais um pouquinho. Resolve satisfatoriamente as questões que envolvem confronto com as outras pessoas, né? Tá dentro um pouquinho do que eu já falei para vocês, eu vou acelerar um pouquinho mais aqui. Afirma o seu ponto de vista sem perder o respeito pelo outro. Tá dentro um pouquinho do que eu tenho praticado e colocado para vocês aqui. É paciente e sabe que as pessoas são diferentes e sabe que as diferenças são belas, né? Que são agregadoras. Imagina se todo mundo pensasse igual, né? Nesse momento político do país difícil, né? Não só político, de saúde pública também, do país, do mundo, saúde pública e do nosso país político. Imagine todo mundo se pensasse através de uma vertente só, o que poderia acontecer, né? Bom, fala o que é para ser dito e não espera que as pessoas adivinhem pela sua cara fechada, né? Que tem ligação com o que eu disse anteriormente, né? Não espera que a pessoa adivinhe, se expressa, tá bom? Não agrida a pessoa, tá? Fale sobre um comportamento dela que te desagradou, que você não achou legal, né? Tá? E peça para que a pessoa tenha um mínimo de empatia com você, né? Que minimamente se coloque no seu lugar, né? Dê exemplos, né, do que ela pensaria de um modo diferente se algo semelhante acontecesse com ela, para ela também ir conseguindo entender, desculpa. O assertivo é uma pessoa direta, tá? Não fica dando rodeios, né? Ela é direta, olha, eu preciso falar com você sobre isso, isso e isso, não gostei disso, 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 e gosto de você, estou aqui para resolver, tá? Por isso que eu estou me abrindo para você, tá? E não faz observações cortantes, que são observações mais do rol aí de agressividade, tá, gente? O assertivo também sabe que falar é melhor do que usar a expressão corporal para que o outro entenda. Então, vamos usar e abusar da expressão verbal, tá, gente? Sabe que agredir ou apontar o dedo para as outras pessoas é o pior caminho, tá? Vai gerar ônus, gente. Vai gerar ônus para a relação, vai gerar ônus para vocês. Depois vocês vão ficar mal, o outro vai ficar mal. Então gera ônus, gera distanciamento. Se a gente for pelo caminho assertivo, a gente tem muito mais chances de manter uma relação, tá? Que é uma relação que sempre vai ter prós e contras, não tem como, não existe relação perfeita, tá? Mas é uma relação que tem alguma maturidade para ir em que as pessoas vão lidando com os problemas e tentando superar os problemas, tá? Sabe que sim, é que não é não, tá? E distinguindo bem, né? E cada vez mais distinguindo bem o momento de usar o sim e o não. Lembre-se, pessoa assertiva não diz amém para tudo, não diz sim para tudo. Ela se posiciona, né? Ela discorda, ela diz sim, ela diz não, tá? Ela diz que gosta, ela diz que não gosta, mas ela tenta ter uma atitude empática. Olha, eu não gosto, mas eu entendo o seu gosto, que bacana que você gosta, parabéns, faça isso mesmo, né?
Então a empatia ela é muito importante nesse jogo aí também, tá? Bom, gente, aí já entrando na minha fase final de fala, para eu voltar aqui às perguntas e colaborar com vocês, mas é assim, as pessoas assertivas, é importante a gente dizer, né? Então o passivo gera muito ônus para si, o agressivo gera muito ônus para o outro e o assertivo não gera ônus nem para si e nem para o outro. Por mais que o outro não goste de algo que o assertivo vai dizer, se o assertivo está dizendo algo que acredita ser justo, ser honesto, tá? E dizendo de maneira equilibrada, de maneira assertiva, não tem problema. Ainda assim eu não estou gerando ônus para o outro, mesmo que ele não goste, porque aí já é uma questão dele, que ele vai precisar rever, que ele vai precisar refletir um pouquinho mais. Eu não estou levando nenhum ônus para ele. Eu estou apenas me posicionando, tá? E também não permitindo que o outro traga um ônus para mim. Tá? Então a pessoa assertiva é muito legal a gente praticar assertividade por isso. Eu não gero ônus para mim, eu não gero ônus para o outro. A relação fica muito mais saudável, né? Porque realmente é uma grande habilidade social, a arte da comunicação assertiva, tá bom? Bom, e aqui no finalzinho eu coloquei uma questão importante, que é assim, gente, a pessoa assertiva, né, a gente precisa entender assim que a pessoa assertiva vai cada vez mais se sentir ok quando diz sim, quando diz não. Só que ela também sabe que nada é definitivo e que não precisa acertar sempre. É uma pessoa que não deposita sobre os seus ombros o peso de acertar sempre, tá? E nem dar satisfação a todos, muito menos por tudo. Tem coisas da minha vida que é privado, então eu não preciso dar satisfação para ninguém, né? E tem coisas que eu acho que o outro merece uma satisfação, ou eu devo uma satisfação para o outro, dependendo da situação, tá? E eu quero dar, então não tem problema, eu dou, mas sem explicar demais, sem querer me explicar demais, porque daí eu já começo a entrar no constrangimento da passividade, tá? E aí eu termino com a seguinte frase, agora para passar para as perguntas para vocês, vocês estão bastante participativos, tá bem legal hoje, tem bastante coisa aí, que ser assertivo é ser pacífico sem ser passivo. A diferença entre ser pacífico e ser passivo, tá? Então, ser assertivo é ser pacífico sem ser passivo. É uma pessoa pacífica que busca o equilíbrio, mas que, não deixa de se posicionar pacificamente. O passivo, ele é pacífico, mas ele deixa de se posicionar e gera muito ônus para ele, tá bom? Então vamos dar aquela corridinha na tela aqui agora. Paciência. Vamos lá. Acho que a primeira aqui é do Coach Bort, né? Como ser assertivo em um líder que trabalha com muitas pessoas? Olha, o Bort, é mais ou menos a partir do que eu falei com você. Você vai trabalhar com muitas pessoas, então a sua carga de estresse realmente ela vai ser maior, né? Você vai se equilibrar naquela corda ali, vai ser um pouco mais difícil mesmo, é natural que seja mais difícil, seja mais estressante, tá? Cara, mas ser assertivo trabalhando com um monte de pessoas é acreditar que você pode se comunicar de maneira direta, clara, sem rodeios, expressando o que você precisa expressar e pedindo para que o outro se posicione, pedindo para que o outro se coloque, e ao identificar alguma dificuldade ali na relação, se colocar também, né, o líder faz muito isso, se colocar ali à disposição para vocês tentarem resolver o problema juntos, né, fazendo um gesto empático, né, assertivo e empático, né, numa comunicação como essa, tá? Mas dá para aplicar perfeitamente com um indivíduo, com N indivíduos, tá? Claro que fica um pouco mais difícil porque a situação estressora de fato é maior, tá?
A Carmen colocou aqui, não acho que mesmo com todas as características dominantes, não é possível classificar geral. Não entendi, Carmen. Depois você, se puder, me explica um pouco melhor o que você quis dizer aqui, eu não entendi. Peraí. Não. Podemos nos tornar passivos com o tempo? A Carmen também coloca. Podemos, Carmen, podemos. Podemos ficar cansados. Podemos, às vezes, né, diante de uma relação tóxica ou de um relacionamento ruim, mas que eu tenho medo de perder, que eu tenho muita dependência, né, daquele indivíduo, eu posso ir me anulando sim com o tempo, né? Isso é péssimo, né? Isso é muito ruim. Parece que eu estou fazendo o melhor para mim naquele momento, mas muito provavelmente eu estou escolhendo o pior para mim. O preço vai ser alto, ele vai ficar cada vez mais alto na minha vida. Por isso que a gente precisa encarar os fatos, pedir ajuda, trocar, né, e encontrar soluções e encontrar alternativas. E é muitas vezes aí que justamente entra o psicólogo, a psicoterapia, né? Vamos lá. Existe uma mistura dos dois, passividade e agressividade? Olha que pergunta interessante, Carla. Existe. É o passivo-agressivo, tá? É popularmente conhecido como irônico, tá? Então, o irônico é essa mistura que você perguntou aí entre o passivo e o agressivo, tá? Ele agressivamente coloca, né, no seu repertório ali de comunicação a ironia, justamente porque ele é também um indivíduo passivo. Ele não tem habilidade, ele tem dificuldade de se colocar mais firmemente, mais claramente. Ele se sente um pouco constrangido de colocar aquilo que ele precisa colocar. Então ele começa a dar aqueles cutucões, tentar colocar de alguma maneira, que é através da ironia, que é uma forma de comunicação também muito ruim, né? Tão ruim quanto a agressividade, tá? Vamos ver aqui. A Carla coloca: difícil ser assertivo. Carla, difícil, possível de praticar, possível de evoluir. Agora eu garanto para você, não é mais difícil do que ser passivo e do que ser agressivo. E agora é claro que eu estou dizendo em termos de consequências, tá? Então, é como academia, né, gente? Difícil a gente estar saudável, estar mais fortinho e tal, né? Mais fácil ficar deitado no sofá assistindo televisão, não é? A assertividade é a mesma coisa. Se eu praticar, tenha toda essa dificuldade, esse esforço, mas o resultado, os bônus, eles são muito importantes. O Bruno Porte disse aqui: eu aprendi a fazer certo praticando com o meu ex-gerente, um grande irônico, agressor todo o tempo. Ah, entendi. Você tinha um ex-gerente que era o cara irônico, passivo-agressivo, né, Bruno? E você falou: eu vou fazer o contrário desse cara. A gente aprende com os erros dos outros também, né? A gente aprende com os bons exemplos, mas a gente aprende com os maus exemplos também, né? Quando a gente diz pra gente assim, não, isso daí eu não quero ser não, ou assim eu não quero ser. Bacana. É difícil quando você tenta conversar e o outro não quer ouvir. Então, Raquel, como que eu vou ser assertivo diante de um indivíduo que não quer ouvir? Eu vou ser assertivo do jeito que eu vou exemplificar para vocês agora. Olha, eu tô percebendo que você não quer me ouvir, você não quer diálogo comigo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parar por aqui, porque eu também não quero ficar falando sozinho, tá bom? E aí você pensa se você quer melhorar o relacionamento comigo ou resolver esse problema comigo, tá? E se você quiser ter uma outra postura, me acolher, me ouvir, me entender e a gente se juntar, somar forças para resolver, você me procura e a gente resolve. Um exemplo, tá, Raquel, de assertividade. Porque se você ficar ali no blá blá blá, tentando ser assertiva com alguém que não quer te ouvir, você vai ficar dando murro em ponta de faca, tá? Então, não se trata da gente ficar ali fazendo malabarismo
com quem está sendo agressivo com a gente, né? Se tem um indivíduo que está sendo agressivo com a gente, olha, eu não tolero, eu não aceito, tá? E eu não vou ficar aqui sendo alvo das suas agressividades, tá? Se você quiser uma outra forma de comunicar e resolver esse problema depois, você me procura, mas eu estou saindo. Ah, você vai me dar as costas? Você vai me dar a respeito? Ah, vai para aquele lugar tal. Então eu vou te dar as costas. E aí acabou a conversa, tá? Então é assim que a gente vai ser assertivo nesse tipo de situação difícil. Bom, às vezes deixar um bilhete ou mandar uma mensagem ajuda a ter essa abertura para um futuro diálogo. Espera um pouquinho. O coach Bort, cara, eu penso que é sempre o melhor caminho é a comunicação verbal. Aliás, é interessante isso que você falou, que tem muitos namorados aí, né? Na clínica, quando as pessoas trazem, por exemplo, conflitos, né, com o namorado, com a namorada, eu pergunto, sempre pergunto, depois da tecnologia, né, dos smartphones, eu pergunto como que foi essa discussão? Ah, foi aqui, ó, quer ver, ó, tem aqui, ó, tudo escrito. As brigas e os diálogos aconteceram, a comunicação, na verdade, ali aconteceu uma briga de 1 hora, 2 horas através de mensagens. Eu falo, não, para tudo, espera um pouquinho, né? Então, muitas vezes a gente, né, através da passividade ou da agressividade, a gente se esconde através do aparelho. Então, a gente tem que ir para a verbalização, tá? A gente tem que praticar. A Carmen falou aqui fantástico, obrigado, Carmen. Marlene mandou umas palminhas, outras pessoas expressaram também. Isso é muito bom, mas começar é muito difícil. Então, Bort, se for muito difícil para começar, psicoterapia, cara. Psicoterapia que o psicólogo vai ajudar a tornar isso menos difícil e aí a gente vai praticando, vai do menor para o maior, das situações que você julga mais fáceis para as mais difíceis, tá bom? Que vai dando certo e você vai se encorajando e você vai se motivando e aí você vai curtindo cada vez mais isso, né, essa novidade na sua vida e é muito legal, vale muito a pena. Como ser assertivo sem ultrapassar o limite na sinceridade? Então, Carmen, uma pergunta bacana também, porque assim, ó, a gente não pode confundir ser assertivo com ser grosseiro, porque daí a gente vai para agressividade de novo, tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso. Se pergunta assim, será que essa outra pessoa nesse momento está pronta para ouvir isso que eu tenho para dizer para ela? Ou se eu estou achando que isso vai doer um pouco demais, perdão, será que tem uma outra forma de eu colocar isso, de eu tentar sinalizar isso, mas sinalizando, colocando isso para a pessoa? Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tem muita gente por aí falando, como é que as pessoas falam? Ah, eu sou autêntica, eu sou sincera, eu sou sincero, eu falo mesmo, né? E às vezes, dependendo de como a pessoa fala, a gente brinca, a gente fala assim, não, pera um pouquinho, você não está sendo sincera e autêntica não, você está sendo agressiva, né? Você está sendo inconveniente, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado mesmo com esses limites, não é mesmo? Então vamos ver. Obrigado, Bort. Tá. A Carmen falou que o que ela falou lá era respondendo o Coach Bort. Então toma aí que o filho é seu, o Coach Bort. A Bárbara colocou aqui: como ser assertivo no ambiente de trabalho sem dar um caráter muito pessoal ao expor os seus pensamentos e sentimentos. Não entrar muito, excelente pergunta, né, Bárbara? Muito bem elaborada aí também. Aliás, né, gente, não tem pergunta ruim, né? Pergunta é muito interessante. E assim, Bárbara,
a gente, dependendo do grau de proximidade entre a gente e o outro indivíduo do trabalho, a gente pode até colocar um pouquinho de conteúdo sentimental, mas um pouquinho só, porque é trabalho, porque é ambiente profissional, só um pouquinho, né? E aí a gente usa esse pouquinho para dizer, olha, isso que você está fazendo está me fazendo me sentir assim, tal, e como é que será que a gente pode fazer para resolver, para melhorar isso? Se o distanciamento for muito grande ou a outra pessoa for muito agressiva, aí a gente pode até escolher não usar questões emocionais para explicar aquilo que a gente está pensando. A gente vai mais pela racionalidade mesmo, a gente vai mais pela como a gente está vendo aquela questão, como a gente está pensando aquela questão, né? E como que a gente gostaria também de ter a ajuda do outro para resolver aquela questão. Tá bom, Bárbara? O João aqui, o João Roque é um dos psicólogos que também trabalha, né? Ele não só trabalha lá na clínica Marcelo Parazzi, mas ele é um dos psicólogos da clínica Marcelo Parazzi, assim como o Cláudio, né? E assim como a psicóloga Fernanda, que eu vi que entrou na live aí também, não é uma psicóloga da clínica Marcelo Parazzi, mas ela atende na clínica Marcelo Parazzi. Aliás, a psicóloga Fernanda, depois nós vamos divulgar um tema que tem a ver com crianças, com filhos, tá bom? Muito legal aí em tempos de Covid para a próxima semana. Então vai ser uma dobradinha entre mim e a psicóloga Fernanda, especialista em terapia comportamental e em crianças, tá, gente? O João colocou obrigado pela live, pelo assunto pertinente, a importância da comunicação com o outro, conseguindo se respeitar e também respeitar o outro. Perfeito resumo, João. De nada, cara. Obrigado eu aí pela sua participação e pelo seu prestígio. E o Coach Bort brincou aqui, terapia em família, kkk, muito top, muito legal ter aí a presença de vocês, o prestígio de vocês, viu, gente? A Fernanda Correia lá dando um aceninho, a psicóloga Fernanda. E olha que legal, gente, consegui. O Insta acabou de me avisar aqui que faltam 20 segundos agora para terminar a live. Consegui passar tudo o que eu queria para vocês e responder todas as perguntas de vocês. Oba, vou ganhar um troféu essa noite. O troféu é de todos nós. Muito obrigado por estarem comigo, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pela participação.